O perigo de sair da Igreja Católica. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Católico Eu Creio. Hoje nós vamos falar sobre o perigo de sair da Igreja Católica. A gente observa muitas pessoas que se dizem ser católica, saindo da Igreja Católica, para outra igreja, para outra religião, enfim, saindo da Igreja Católica. E há um perigo em sair da Igreja Católica. E a gente vai estar falando aqui, quais são esses perigos. Primeiramente, quais são, os motivos que muitas pessoas saem da Igreja Católica. E um dos primeiros motivos é a falta de conhecimento, A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, a falta de conhecimento, quando nós não conhecemos a doutrina católica, a gente se deixa levar por qualquer palavra, por qualquer ideologia ou por qualquer ideia que as pessoas trazem para nós. Então, uma das primeiras causas em que as pessoas saem da Igreja Católica é a falta de conhecimento, Seguido disso, vem as promessas. Muitas vezes é até promessa material. As pessoas saem porque escuta muitas vezes, principalmente nas igrejas evangélicas, dizendo que se elas participarem ali do culto e tal, elas vão obter ali uma vida próspera, Então elas vão sair ali de uma situação de dificuldade e vão estar conseguindo aí prosperar aí na sua vida material. Então, essa também é uma das formas que as pessoas geralmente saem da Igreja Católica buscando aí alcançar algo material, mais facilmente. E o perigo está justamente quando uma pessoa sai da Igreja Católica porque ela ignora os sacramentos deixados por Jesus Cristo. Os sacramentos são ferramentas que Deus usa para a nossa salvação. Então, as pessoas simplesmente ignoram, deixam para lá os sacramentos, não querem mais saber dos sacramentos, ou talvez nem viviam, quando se diziam ser católicas, nem viviam os sacramentos. Então, quando elas saem da igreja, a primeira coisa, que fazem é desprezar os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão. Então, eles desprezam os sacramentos deixados por Jesus, E muitos deles, eles participam de um novo batismo, Muitos deles, eles quando saem da Igreja Católica, se batizam novamente. Apesar de todos os sacramentos, que um católico, quando sai, eles desprezam, nós hoje vamos falar de um sacramento específico, que é o sacramento da penitência, que é a confissão. Quando os católicos, que se dizem ser católicos, eles saem da Igreja Católica, eles não procuram mais o sacramento da confissão, e isso é um perigo muito grande, porque foi um sacramento instituído pelo próprio Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente não conhece, como eu falava, por essa razão, a gente não entende que o sacramento da confissão é um sacramento deixado por Jesus e é um sacramento muito importante, para a nossa salvação. Porque o que faz com que a gente se perca, o que faz com que a gente não vá para o céu é os nossos pecados. Jesus constituiu o sacramento da confissão exatamente para que a gente possa, levar uma vida de santidade. Mesmo quando a gente cair, a gente retorne para o primeiro estágio, Porque o batismo ele apaga, os nossos pecados, mas pela nossa natureza humana pecaminosa, a gente sempre recai no pecado. E a confissão, Jesus deixou exatamente porque, sabendo das nossas inclinações, a gente recai no pecado. Então, é através desse sacramento que Jesus, ele nos perdoa, ele apaga os nossos pecados através do sacerdócio, E como iniciou esse sacramento? A gente pode ler lá no livro de São João, capítulo 20,
a partir do versículo 21, que os apóstolos eles estavam ali trancados, com medo dos judeus, e Jesus ele aparece no primeiro dia da semana, no domingo da ressurreição. Jesus aparece, mostra-lhe os lados, né, as chagas. A primeira coisa que Jesus diz é: a paz esteja convosco. Soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, serão perdoados. A quem não perdoar, não serão perdoados. E Jesus transferiu, né, aquela autoridade de perdoar os pecados aos apóstolos. É por isso que é um perigo quando a gente sai da Igreja Católica, porque somente os padres, os bispos, eles têm essa autoridade de perdoar os pecados em nome de Jesus, porque foi constituído por Jesus e foi transferido esse poder para os apóstolos, para a igreja. Então, outra pessoa de outra igreja não tem, né, esse poder. Não tem, não existe. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos, porque o que faz com que a gente se perca, né, é os nossos pecados. E por isso que Jesus deixou esse sacramento, para que a gente pudesse, né, viver na graça de Deus através desse sacramento. Então você que talvez tenha saído da Igreja Católica, comece a repensar, comece a estudar, né, porque você está correndo um perigo muito grande, né, porque a própria palavra disse que vinham pessoas que iam ensinar um evangelho totalmente errado, né, totalmente errado. Então, que a gente possa cada vez mais se aprofundar nos conhecimentos da Igreja Católica, para que a gente não caia nesse erro e, se Deus o livre, a gente pode até perder a nossa alma. Então aqui foi uma breve explicação do sacramento, né, da penitência, que é a confissão, e que é um sacramento muito importante para nós. E muitas pessoas, por ter saído da Igreja Católica, não vivem mais esse sacramento e estão correndo um grande perigo. Então curta esse vídeo, compartilhe, né, para que outras pessoas também possam escutar, também possam meditar, né, sobre os sacramentos de Jesus, principalmente o sacramento da confissão, que tem uma importância muito grande para a nossa salvação. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.